Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à disciplina Didática 2. Eu sou a professora Célia Regina de Carvalho. Então, nós vamos estudar o módulo 2, que trata do planejamento escolar. E estamos na unidade 2, organização da aula. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre a aula e a sua organização, o ato de planejar a aula e selecionando bons recursos didáticos. Para iniciar a nossa reflexão, vamos falar sobre a questão da aula, que é o ato pedagógico em si. É por meio da aula, do contato que nós temos com os nossos alunos, que geralmente a aula ocorre em sala de aula, né? É uma forma privilegiada de organização do processo de ensino e aprendizagem. Então, é durante a aula que o professor vai promover várias condições para que o aluno consiga aprender. Então, esta aula é entendida como um conjunto dos meios e as condições pelos quais o professor dirige e estimula o processo de ensino, sempre tendo em vista a atividade do aluno e esse processo de aprendizagem escolar. Então, é durante a aula, durante o momento que o professor está em contato com o seu aluno, que ocorre esse processo de assimilação que deve ser consciente e ativa dos conteúdos que são trabalhados. Então, quando nós falamos dessa questão, desse momento onde ocorre, né, o encontro entre o professor e o aluno, e o objeto do conhecimento, o aluno deve ter condições para que ele consiga fazer a assimilação desses conhecimentos, não somente os conhecimentos, mas também de habilidades, de atitudes, de valores, de convicções e de capacidade cognoscitiva, que são essas capacidades para continuar aprendendo cada vez mais. Então, quando nós vamos preparar uma aula, por exemplo, devemos prestar atenção em alguns aspectos que são importantíssimos. Primeiro, conhecer o nosso aluno, saber quem é essa pessoa, quais são as suas potencialidades, as suas dificuldades. Então, sempre pensando no seu nível de desenvolvimento e também o seu contexto. Então, também os aspectos socioafetivos. Então, sempre pensando nesses contextos e nas condições concretas onde ocorre a aula. Então, fazer pedagógico também é muito importante que ocorra em um espaço que seja prazeroso, que seja agradável, que estimule o aluno a sempre buscar aprender mais. Então, até eu trago uma citação aqui, onde se fala que esse fazer pedagógico, ele não pode ser dissociado da provocação do prazer, que o corpo, né, o nosso corpo fala. Então, o nosso corpo aprendente, ele percebe aonde vai acontecendo a aprendizagem. Então, aprender é uma ação em que o corpo do sujeito registra o seu conteúdo e o cérebro ele vai mantendo aquele registro. Se o corpo respondeu bem a essa mensagem, então ele se coloca em condições de aprendiz. Então, ele se coloca em uma situação ativa em relação a esse processo de aprendizagem, a esse conhecimento que o professor está trabalhando. Então, é sempre importante focar nisso, né? Que a sala de aula seja um espaço lúdico, agradável, motivador, que instigue o aluno, né, a sempre estar curioso e voltado para a aprendizagem. E também os autores, né, que eu me baseio, Santos e Forsato, eles falam dessa importância de conduzir os alunos ao prazer durante as aulas, né? Trazer para eles condições que vão se integrar aos seus corpos e aos seus centros de interesse, né, buscando realmente levá-los à assimilação de novos conhecimentos. Nós sabemos que muitas vezes algumas pessoas têm resistência ao estudo, então sempre trazer essa importância de tornar esse momento um momento que seja agradável, que as crianças, né, jovens, eles tenham esse prazer em aprender. Então aqui se coloca que prazer e aprender se combinam na consolidação de aprendizagens efetivas. Então, sempre a busca do conhecimento e que isso seja algo que seja instigado, que leve o aluno realmente a buscar isso com desejo, com curiosidade. E também com relação a essa
questão do processo de ensino-aprendizagem, então essa relação, né, entre o professor e o aluno que acontece durante a aula, ela também vai gerar vínculos pessoais e de conhecimentos. Um professor que trabalha, por exemplo, em educação infantil, em anos iniciais, ele tem um maior contato com os seus alunos. Então, além de trabalhar os conhecimentos, ele vai gerando também esses vínculos pessoais. Você vai trabalhando a partir desse contato que o professor tem com o aluno no dia a dia da sala de aula, você vai também instigando esse aluno a sempre ter cada vez mais autonomia. Então, para que ele continue aprendendo, né, que haja essa continuidade nos diálogos com os múltiplos processos de ensino-aprendizagem que ele vai ter durante a sua vida. Então, não apenas no ambiente escolar. Então, que o espaço da sala de aula seja espaço que desencadeie novos tipos de aprendizagem que vão durar ao longo da sua vida. E com relação também à aula e à organização do trabalho pedagógico, é muito importante o professor ficar atento a esses pontos que eu vou tratar aqui, porque nós temos que articular diferentes aspectos que são importantíssimos para a prática do professor. Por exemplo, o que entendemos por ensinar e aprender? Né? Geralmente, quando nós falamos em didática, por exemplo, o foco é sempre no ensino, né? Tanto que os autores, principalmente Comênios, que é considerado o pai da didática, fala dessa arte de ensinar. Ele usava a expressão arte de ensinar tudo a todos, né? E nós também temos uma tendência hoje de não pensar apenas nesse professor que ensina, que transmite esse conhecimento, mas nós temos que pensar também no foco do aluno, do estudante. Então, tem um termo também que foi cunhado por Comênios, mas que muitas pessoas não conhecem ou não foi tão, assim, disseminado quanto a questão do ensino, né, que é chamado de matética. Então, esse conceito, ele muda o foco do ensino para a aprendizagem. Então, ele fala dessa arte de aprender sem ser ensinado. Então, é importante nós pensarmos qual é a concepção que nós trazemos para a sala de aula. Será que é só o professor que vai ficar ali transmitindo informações e o aluno recebendo aquilo de forma passiva? Então, é importante considerar também o aluno no seu processo de aprendizagem. E também, nessas relações de ensinar e aprender, muitas vezes ainda está baseado no ensino tradicional, que é a transmissão de conteúdos, que é chamado por Paulo Freire da educação bancária, onde o professor vai depositando aquele conhecimento na mente do aluno, acreditando que esse processo promove a aprendizagem. E a gente sabe que não, que a memorização, a repetição, ela gera, às vezes, um comportamento ali pontual para aquele exercício, para aquela avaliação, mas que não é um conhecimento que ele vai levar para a vida, que ele vai poder aplicar na sua prática, no seu dia a dia. Então, o foco deve ser ensino e aprendizagem, ensinar e aprender em um processo dialético, um processo que ocorre ali por meio das interações, né? Também trazendo a ideia de Paulo Freire, que é muito importante nessa questão da relação do processo de ensino e aprendizagem, a questão de uma relação horizontal entre professor e aluno, que esse ensinar não seja exclusivo do professor, e que o aprender não seja exclusivo do aluno, mas que isso seja um processo dinâmico, aonde talvez o professor aprenda com o aluno aprenda também com o professor, com os colegas, com outras situações que pode ocorrer no seu dia a dia. Então, devem ser criadas condições para que a aprendizagem ocorra de forma ativa, porque quando nós focamos apenas no ensino, o aluno continua ocupando esse papel passivo diante do professor e muitas vezes repetindo aquele conhecimento sem refletir sobre a sua importância. Outro questionamento que é muito importante, que está ligado com isso que eu acabei de falar, as concepções de ensino e aprendizagem, né? Quais concepções de ensino e aprendizagem norteiam nossas práticas e a organização das atividades escolares? Então, muitas vezes nós falamos em métodos inovadores, em construtivismo, né, em socio-interacionismo, mas continuamos organizando as nossas atividades para que o aluno continue copiando da lousa,
continuem alunos sentados enfileirados. Então, tem que se pensar que, para que haja uma mudança nesse processo de ensino-aprendizagem, que seja uma coisa mais dinâmica, né, com foco mais na aprendizagem que no aluno, tem que começar desde a organização do espaço da sala de aula. Talvez promover atividades em grupo, atividades em círculo, né, onde os alunos um possam olhar para o outro, possam debater as ideias. Então, temos que pensar muito nessa própria organização mesmo do espaço da sala de aula. Outro aspecto que também é importante pensar, que sujeitos queremos formar? Que tipo de indivíduos vão sair a partir da nossa intervenção como professores? Né? Então, serão pessoas capazes de serem críticas, de serem cidadãs, pessoas pensantes, ou apenas pessoas que vão servindo aí de manobra, né, de mão de obra barata nas empresas, quando forem formados, pessoas acríticas. Então, nós temos que pensar muito no tipo de sujeito. Nós queremos, às vezes, alunos motivados, críticos, questionadores, mas será que a prática que é desenvolvida pelo professor, ela leva o aluno a ter essa postura? Então, nós temos que pensar, se nós queremos alunos com determinado perfil, nós devemos promover situações para que ele se torne esse tipo de indivíduo. E também, outro ponto que é importantíssimo na sala de aula, que recursos didáticos podem favorecer a compreensão de determinados conceitos escolares e a apropriação dos conhecimentos pelos estudantes. Então, não dá para você fazer uma prática diferenciada com giz e lousa, ou, às vezes, no máximo, um livro didático. Tem que se pensar em recursos didáticos, e quando nós falamos em crianças, né, da educação infantil, alunos dos anos iniciais, que ainda estão em formação, esse processo, né, de construção do pensamento, é importante sempre trazer recursos que favoreçam, que eles visualizem, né? Por exemplo, você vai trabalhar matemática, trazer um material ali para ele, para auxiliar ele contar, ele fazer a tabuada, né? Se vai trabalhar cores, trazer objetos coloridos, porque às vezes o professor usa muito a teoria e o recurso didático, que pode ser alguma coisa que a escola tenha, mas também podemos investir em recursos didáticos com materiais recicláveis, produzidos pelo professor, até materiais do dia a dia das crianças, porque o recurso didático, ele ampara para que o aluno construa esse conhecimento e se aproprie desses conceitos, porque muitas vezes você explica um assunto, você percebe que a criança, ela decorou, mas ela não entendeu, porque às vezes precisa de um suporte. Então, eu sempre reforço a importância de trabalhar recursos didáticos e também recursos tecnológicos. Também com relação aos materiais de apoio, então, que livros didáticos e demais materiais de apoio podem ser utilizados e de que modo podem ser utilizados. A gente percebe que, dependendo da realidade da escola, muitas vezes não tem materiais de apoio, livros, literatura, né? Mas o livro didático, então, porque o professor ele tem essa autonomia, geralmente ele é convidado a selecionar esses livros didáticos, então, escolher bons livros didáticos e também materiais que vão ali auxiliar nesse processo. E também não ficar refém do livro didático, porque às vezes o professor adota um determinado livro didático e ele percebe que tem algum conteúdo, alguma unidade que tem alguma defasagem, alguma imprecisão, então ele pode também enriquecer aquele conteúdo com outras experiências, com vídeos, né, com algum site, com alguma outra informação que vá além desse livro didático. E outro aspecto, qual é a intencionalidade pedagógica presente na seleção de cada um dos recursos disponíveis? Porque muitas vezes você tem um recurso, mas qual que é a sua intencionalidade? O que você quer desenvolver no seu aluno quando você traz esse recurso? Então, refletir também sobre que tipo de aluno você quer formar, que conceitos você quer desenvolver, que práticas você quer desenvolver quando você adota determinados recursos didáticos ou até tecnologias também. E quando nós falamos da aula, né, geralmente a aula ocorre, não como essa que nós estamos fazendo, que é uma aula virtual,
mas nós vemos que a sala de aula, aquele espaço da escola, é o espaço de convivência, né, entre alunos e professores, e é ali que ocorre esse processo de ensino-aprendizagem. Então, é um espaço que é criado ali, né, hoje com a escola cada vez mais heterogênea, com pessoas de vários tipos, né, vários perfis, então a gente consegue ali ter uma diversidade de ideias, de crenças, de valores, crianças de vários grupos sociais, tudo isso está ali dentro daquela sala de aula. Então, esse espaço é um dos espaços mais oportunos para a construção de ações partilhadas entre os sujeitos. Então, é nesse momento que os alunos estão dentro da sala de aula que ocorre esse processo que vai desenvolvê-los, né, desenvolver suas habilidades, competências, conhecimentos, valores, atitudes, e a mediação do professor, ela ocorre nessa interação constante no processo de ensino-aprendizagem. O professor ali na sua sala de aula, com os seus alunos, no dia a dia ali da sala de aula, sempre ocorrendo essa mediação, sempre voltada para essa aprendizagem. E também esse ato de educar que ocorre na sala de aula, ele vai sendo nutrido por essas relações que são estabelecidas entre o professor e o aluno. Então, você passa a conhecer os seus alunos, né? Primeiro você conhece pelo nome, depois você conhece pela personalidade, pelo humor, você sabe quando aquela criança está bem, quando ela não está bem, porque você passa a ter esse espaço realmente de convivência, né? Tem algumas crianças que, se elas forem de escola de tempo integral, ou na instituição de educação infantil, às vezes elas passam mais tempo junto com o professor do que, às vezes, com a família. Então, esse espaço, realmente, que ocorre essas relações. Então, esse espaço da sala de aula, assim como a aula em si, tem que ser esse espaço agradável, lúdico. A gente observa que na educação infantil, nos anos iniciais, por exemplo, algumas salas, né, ou a maior parte delas, são decoradas, né, para que a criança realmente goste de estudar e que ela goste daquele espaço, né, aquelas mesas menores, onde tem um espaço que elas podem se reunir. Então, é muito importante a organização também desse espaço da sala de aula. E a interação entre o professor e o aluno é um aspecto fundamental, né, da organização didática, tendo em vista esse processo de ensino-aprendizagem. Então, nós temos dois aspectos que são marcantes na interação professor e aluno. Temos o aspecto cognoscitivo ou cognitivo, né, que são essas formas de trabalhar o conteúdo escolar e as tarefas que são realizadas pelos alunos, porque a função primordial da escola é ensinar, é transmitir, é promover situações de ensino-aprendizagem. Mas também nós temos que ter em mente, muito claro, que são pessoas, nós lidamos com pessoas, né? Nós, como professores, não trabalhamos com objetos, com animais, com máquinas, nós trabalhamos com pessoas, então precisa ter esse aspecto socioemocional. Então, essa relação professor e aluno deve ser uma relação saudável, de respeito. É claro que vai se trabalhando os combinados, tem criança que às vezes tem mais dificuldade a questão da disciplina ou indisciplina, mas temos que manter esse ambiente o mais saudável possível, porque a criança, ela não vai aprender se o ambiente não for agradável. Então, aquela questão do silêncio, da concentração, do respeito, né, de se organizar ali no grupo. Então, tudo isso vai sendo trabalhado pelo professor. Então, o aspecto cognitivo, de aprender os conteúdos, mas também esse aspecto socioemocional. A gente sabe, se a criança não está bem, qualquer motivo que ocorra, qualquer situação familiar, vai influenciar na sua aprendizagem. E também, como eu já falei, que nós temos que pensar na concepção de ensino e aprendizagem que nós temos, né? E sempre rever também se essa concepção de ensino e aprendizagem, ela está adequada aos nossos alunos. Então, o professor, ele não apenas transmite uma informação,
ou faz pergunta, mas ele também ouve o aluno. Por isso que a prática pedagógica, o espaço da sala de aula, deve ser um espaço de troca, de partilha, onde o professor tem um momento de explicar um conteúdo, trabalhar um conteúdo, mas também de ouvir os alunos, desenvolver também o seu processo de oralidade, as suas ideias, o que ele pensa sobre tais assuntos. Então, tudo isso é muito importante. Então, esse processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, né? Que você tem um momento de ensinar e aprender, e esse movimento ele se mistura às vezes, então tem que se trabalhar também o aluno, não foco apenas no professor. E, como eu já falei, a importância da afetividade no processo de ensino-aprendizagem, na sala de aula. Então, está impregnada de afetividade. Então, a gente percebe até, dependendo principalmente as crianças pequenas, né? Quanto mais eles gostam do professor, quanto mais eles admiram o professor, eles querem ir para a escola, eles não gostam de faltar, eles querem fazer atividade. Então, vai se gerando esse vínculo. Então, é importante o professor estabelecer esse vínculo afetivo com o aluno. Quando a gente fala em afetivo, não é aquela questão assim romântica, não, é a afetividade, você tratar a criança com respeito, você ter empatia por aquilo que ela faz ou deixa de fazer, entender a situação dela, o contexto dela. Então, na aprendizagem escolar, ocorre sempre esse processo, que não é puramente no campo cognitivo, não é só aprender a ler, escrever e contar, existe essa base afetiva que vai permeando essas relações. É com base nessa questão afetiva que o aluno desenvolve esse gosto pelo estudo, essa vontade de aprender, essa curiosidade, porque ele vai percebendo que aquilo é uma coisa legal, né? Então, ele vai sempre buscando esse processo de aprendizagem. E quando a gente fala também na questão da aula, nós temos que pensar muito sobre o planejamento da aula. Nós já falamos em outros momentos sobre o planejamento, porque às vezes o professor resume esse ato de planejar a aula como um mero preenchimento de formulários de planos de ensino, ou então segue as orientações burocráticas da escola, sem pensar que esse processo é um processo de reflexão sobre a sua própria prática. Então, é importante pensar que quando ele planeja aquela aula, ele tem que observar se os resultados foram alcançados, se ele conseguiu atingir o seu aluno, se ele precisa rever algum conhecimento, se aquele aluno que não aprendeu, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma recuperação paralela? Ele vai encaminhar o aluno para um psicólogo, um atendimento? Então, ele tem que ver o que está acontecendo, porque quando o aluno não aprende, o problema não é só do aluno, é do professor também. Então, leva-se em conta essas situações aí que vão, né, que envolve toda a vida, né, do aluno, do professor. Então, a aula, ela se perpetua, né, no papel do professor como organizador de situações de aprendizagem e a necessidade de estudar, de preparar tais situações. Então, o professor, ele, o tempo todo, ele tem que estar ali, ó, organizando atividades, refletindo, pensando, né, se preparando para as situações, porque sala de aula, por exemplo, é uma caixinha de surpresas, né? Um dia está todo mundo bem, outro dia as crianças estão agitadas, um ano você pega uma sala de um jeito, depois você pega outra, então você tem que se preparar para várias situações, e o professor, para lidar com essa diversidade de alunos que nós temos na escola hoje, também tem que se preparar para os mais variados tipos de situações. E também, apesar dos alunos aprenderem em vários contextos, em várias situações que ocorrem tanto dentro quanto fora da sala de aula, na escola é que ocorre essa aprendizagem de forma intencional e planejada. Eu posso aprender qualquer coisa fora da escola, mas na escola que ocorre esse processo, que o professor organiza os conteúdos, né, de um modo assim sequencial, que vai se aprofundando nos conhecimentos. Então, é esse espaço privilegiado para essa intencionalidade pedagógica. E aqui eu coloquei uma imagem para retratar a sala de aula, né? Então, geralmente, é esse espaço quadradinho, né? Geralmente é quadrado, às vezes é retangular, mas é sempre esse espaço, né, circunscrito aonde ocorre esse processo. Então, a gente vai refletir sobre a sala de aula. Será que tem que ser sempre assim, como está nessa imagem? Ou o espaço pode ser outros espaços, né? Você pode trabalhar a aula em outros contextos.
Então, eu coloquei aqui, olha, que nós temos a aprendizagem da sala de aula, que é essa aprendizagem ali dentro, né, no dia a dia da sala de aula, mas nós temos a aprendizagem que o aluno tem o tempo todo. Então, hoje, com as tecnologias digitais, com o acesso que os alunos têm às mídias e tecnologias, essa aprendizagem, ela também ocorre nesses espaços. Mas a sala de aula não deve ser circunscrita a esse espaço da escola, mas é o mundo. Então, é promover que o aluno leve esses conhecimentos da sala de aula para o seu dia a dia. Então, o supermercado, o pátio da escola, a família, o bairro, situações cotidianas deles, atividades que eles fazem, né? Você vai fazer uma visita. Então, ocorre um processo de aprendizagem não formal ou informal. Então, a aprendizagem, quando era ligada à realidade do aluno, você ensinou, por exemplo, o preço de algum produto. Ele chega no mercado, olha, aqui eu já consigo reconhecer o preço. Você ensinou medidas, né? Olha, aqui, ó, 1 quilo, 5 quilos, aqui eu aprendi na escola. Então, ele leva esse conhecimento da escola para o seu dia a dia. E geralmente a sala de aula é esse espaço, né, físico, mas também eu acrescento virtual, onde ocorre a aprendizagem. Então, o espaço da sala de aula é a aprendizagem formal e nós temos a aprendizagem informal, que é essa que ocorre fora da escola. E quando a gente fala também nesse contexto da cultura digital, né, da presença da internet, da TV, redes sociais, nós temos também um fenômeno que alguns autores falam que nós vivemos uma escola sem paredes, porque você pode aprender em qualquer lugar, né? Porque você, desde que você tem um aparelho, você é capaz, um aparelho que eu falo, um celular, um computador, você consegue aprender qualquer coisa, ter acesso a informações e conhecimentos que em outras épocas não era possível. Então, com a internet, a gente tem essa possibilidade. E aí nós temos 2 tipos de aprendizagem que eu sempre gosto de tratar: a aprendizagem móvel, que hoje nós aprendemos de modo, né, as crianças também, jovens, por meio dos nossos aparelhos móveis. Então, nós temos um celular, um laptop, um tablet. Então, essa aprendizagem móvel. O professor pode conduzir também as suas atividades para que os alunos possam usar essas tecnologias. Pode-se usar na sala de aula, muitas vezes é proibido, mas também pode-se usar fora da escola. Você trabalhar uma atividade, uma tarefa, aonde o aluno vai, na sua casa, fazer uma filmagem, fazer uma pesquisa, produzir um material, produzir um vídeo. Então, essa é a aprendizagem móvel, essa aprendizagem conduzida pelo professor, mais ligada com a questão dos conteúdos escolares. Mas também existe um tipo de aprendizagem que às vezes não é considerada, que é a aprendizagem ubíqua. Hoje, as crianças que têm condições, elas querem ter um aparelho celular. Então, elas estão ali com joguinho, com vídeo, com youtuber, com TikTok, e eles conseguem aprender coisas que às vezes a gente nem sabe o que eles estão aprendendo, mas é uma aprendizagem ubíqua, porque esses aparelhos estão ali, né, na mão das pessoas, e hoje essas redes de comunicação, elas estão presentes por toda parte, né, todo lugar que você vai, você tem ou um Wi-Fi ou dados móveis, então tudo isso favorece essa aprendizagem que não precisa estar relacionada exatamente à escola, é qualquer coisa que você quer aprender. Quero aprender sobre culinária, eu vou lá, olho um canal, olho um perfil na rede social e eu consigo aprender. Então, é importante também a gente pensar que a escola não é mais o único, né, lugar onde ocorre a aprendizagem. E a sala de aula quadradinha que a gente conhece também não é só isso. Então, é sempre importante levar também, né, o aluno ao contato com outros tipos de conhecimento e outros tipos de aprendizagem que não se restringem apenas à aprendizagem escolar. Então, como a gente já colocou, essa aula muitas vezes ocorre nesses espaços limitados e limitadores, porque são espaços herméticos, fechados em um cômodo, né, que foi construído ou adaptado para esse fim. Então, fica ali, às vezes, uma sala de aula, e hoje, nessa época que nós estamos, né, que é muito quente, então os alunos ficam ali, às vezes com ventilador que não funciona, todos fechados, às vezes salas super lotadas, com mais de 30 alunos, então não há possibilidade, às vezes, de ir no pátio,
de dar uma volta no quarteirão da escola. Então, tem que pensar que a aula pode ocorrer fora desses espaços. De repente, tem uma árvore muito legal na escola, dá para se fazer uma atividade, uma leitura de um livro embaixo dessa árvore. Então, tem que pensar que o espaço da sala de aula não precisa ser apenas esse espaço que o aluno fica todo mundo junto com as carteiras enfileiradas. Então, é preciso redimensionar o espaço da aula para além da sala de aula e da própria escola, porque os alunos têm conhecimentos e experiências que vão muito além do conhecimento que está no livro didático. E para que essa aula ocorra de forma adequada, eu faço essa reflexão sobre os recursos didáticos. Então, os recursos didáticos são essas ferramentas que são utilizadas pelo professor em sala de aula, que vão desde os materiais mais simples, os tradicionais giz e lousa, até envolvendo tecnologias digitais. Então, o professor ele deve ter o conhecimento técnico, né, e também estratégias para se utilizar esses recursos didáticos. Então, é muito importante que ele conheça, por exemplo, se ele vai trabalhar um material dourado, ele precisa entender como é que funciona. Se ele não sabe, ele vai aprender a usar. Se ele quer utilizar um aplicativo ou um jogo, ele precisa entender como funciona e, além dessa parte técnica, operacional, precisa também ver o lado pedagógico, porque muitas vezes se usa recurso didático para substituir o professor. Na verdade, o recurso didático é para complementar aquilo que o professor está trabalhando. Estou trabalhando frações, vou trabalhar uma atividade com discos de frações. Então, esses discos de frações, eles vão enriquecer a minha explicação. Eles vão fazer com que os alunos percebam ali na prática que aqueles discos representam um bolo, uma pizza, pode-se levar também recursos, assim, objetos do dia a dia e tal, mas sempre quando o professor tem um material, ele tem que pensar, esse material ele vai enriquecer a minha explicação, a minha aula, não é para me substituir. E também, quando se seleciona esses recursos, tem que se pensar também nas finalidades do ensino, finalidades da escola, né? Refletir também, além dos conceitos e teorias, essas escolhas que vão influenciar na construção de identidades. Então, procurar também trazer materiais diversificados, de vários grupos. Se você tem um aluno indígena, trazer também materiais que vão respeitar essa cultura. Então, tem uma tendência também de trabalhar com materiais recicláveis. Então, vocês têm os copinhos na casa, tampinhas de garrafa. Então, assim, utilizar também vários tipos de recursos que o próprio aluno possa auxiliar até na elaboração desses recursos. Eu coloquei aqui um quadro com a classificação dos principais recursos didáticos. Então, nós temos os recursos didáticos naturais, que são elementos que existem na natureza, água, pedra, animais. Então, assim, o professor pode fazer uma atividade onde ele vai coletar folhas, onde o aluno vai pegar os tipos de animais, é complicado levar para a escola, mas tem alguns exemplos que pode se utilizar, né? Pode-se pegar um exemplo e tal. Então, esses elementos são da própria natureza. O aluno vai trabalhar solo, aí ele pode coletar vários tipos de solo e fazer uma comparação na sala de aula. Depois nós temos os pedagógicos, que já são recursos criados para a educação, quadro, né, giz, lousa, cartaz, gravura, álbum seriado, é um material mais antigo, mas tem escola que ainda se usa, né, então nós vemos esses recursos, assim, eu também coloco aqui nesses recursos pedagógicos, joguinhos didáticos, fichas didáticas, fichas de leitura, livros que a escola possa ter, então tudo isso entra nesses recursos pedagógicos. Depois nós temos os recursos tecnológicos, internet, gravador, televisão, computador e etc. Sempre tem que pensar no nível que o aluno está e se a escola dispõe desses recursos. Então, tem que ver se a escola, se você tem. Aqui acrescentaria também o Data Show, que tem as escolas que tem, e também os dispositivos móveis, se há a possibilidade de usar na escola. Tem sempre que olhar, gente, o contexto da realidade que vocês estão inseridos. Se o professor está numa escola que não tem internet, não tem sala de tecnologia, não dá para ele trabalhar o recurso tecnológico. Então, ele tem que pensar sempre também como que ele vai utilizar. E também pode ser recursos culturais ou da comunidade, biblioteca,
tem uma biblioteca pública que você possa levar o seu aluno para visitar, um museu, exposições, e também você pode convidar pessoas da comunidade para, de repente, você vai falar sobre verminoses, e você pode convidar uma enfermeira para falar sobre o assunto. Então, você vai falar sobre tal assunto, tem uma pessoa da comunidade que... a história do município, por exemplo, você pode convidar alguém que é da cidade, que já está ali há muito tempo, que pode contar um pouco dessa história. Então, nós podemos também, além do professor, aluno, desses recursos da sala de aula, podemos também convidar pessoas que venham enriquecer a sala de aula e o processo de ensino-aprendizagem. E também aqui, olha, temos os recursos tradicionais, que eu já falei ali naquela classificação, que são cartazes, livros, flanelógrafo, dicionários, enciclopédias, nos livros didáticos, varal de leitura, que fica muito legal, o material dourado, que é muito rico para você trabalhar matemática, fichas de leitura que você pode adquirir ou confeccionar, e os recursos tecnológicos, são esses recursos como computadores, softwares, jogos, aplicativos e etc. E quando eu trouxe aqui só um exemplo de alguns recursos que vocês podem utilizar, que o professor pode utilizar na alfabetização de crianças, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, jogos para alfabetização, letramento e letramento matemático. Então, existem alguns materiais que foram do projeto PNAEC, do programa, né? Que tem nas escolas ainda esses materiais que foram enviados, mas também tem alguns que as escolas foram adquirindo, e também que o professor pode confeccionar esses materiais. Livros, jornais e revistas, o pessoal fala, não temos mais livros, os jornais e revistas impressos, mas nós temos os online, então podemos ser um momento também de trabalhar essas tecnologias em sala de aula. Os gibis, que ainda tem também, né, nas escolas, e outros materiais impressos. Quando a gente fala em materiais impressos, pode ser folder, pode ser alguma cartilha, então, que o aluno possa ter contato com vários tipos de texto. Temos os textos multimodais, que são esses textos, né, com várias linguagens, geralmente são textos que estão na internet, os memes, as tirinhas, as charges, que o aluno, né, pode também desenvolver a sua interpretação, então tem até uma discussão sobre o aluno interpretar esse tipo de conteúdo que está presente na internet. Os vídeos, analisar não apenas as historinhas, né, que tem ali, mas também analisar anúncios, que geralmente os vídeos do YouTube, quem não é assinante, precisa toda vez ver um anúncio, propagandas, analisar as propagandas, o que elas querem dizer para as crianças, postagem em redes sociais, clipes musicais, são alguns exemplos aí de vídeos, além dos vídeos de historinha, um vídeo explicativo sobre algum conteúdo, e também pode-se trabalhar os aplicativos, né? Existem vários aplicativos que são bons, alguns eu já até testei, aplicativos para alfabetização, para trabalhar com letras, com sílabas, formar frases, com matemática, tem para formação de números, operações, frações, tem também para ciência. Se você procurar, todas as áreas do conhecimento tem aplicativos, e alguns deles são gratuitos, que o professor pode incentivar a família a baixar um aplicativo desse para trabalhar alguma dificuldade ou algum conteúdo que o professor esteja trabalhando em sala de aula. E aqui estão as referências da nossa aula. Muito obrigada e até a próxima.